Boa noite, irmãos, mais uma vez. Boa noite. Boa noite. Amém. Irmãos, é sempre um prazer para mim estar aqui como ancião. É sempre uma alegria para eu poder revê-los. Sempre que eu venho aqui, eu digo isso porque é uma verdade, né? Já tem um tempo que eu não estou por aqui, que eu não venho. Outras situações, outros grupos têm tido a oportunidade de estar aqui. E hoje fico muito feliz de poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor, daquilo que Deus falou no meu coração, daquilo que Ele trabalhou em mim. E eu espero que os irmãos escutem, analisem suas vidas, deixem Deus falar a vocês por meio da palavra dele. Eu queria começar perguntando se você já teve algum momento da sua vida em que você estava em uma posição de superioridade hierárquica em um ambiente que você vive, seja no seu trabalho, na sua escola, na sua família. Se você já esteve em um momento ali que você está em liderança, que você é autoridade. Talvez ali quando você está no seu trabalho, você tenha pessoas que estejam submetidas ao seu comando, aquelas pessoas também que ainda estudam, né? De repente o adolescente jovem vai dizer, não, mas eu não amo ninguém. Mas quem sabe você é o líder da sua turma, da sua classe, você representa aquelas pessoas, né? Ou em casa, quem sabe você é a pessoa que é o cabeça do lar, ou a mãe que auxilia, que está acima dos filhos, está cuidando e orientando, justamente não é pai. E se você não tem uma dessas coisas, talvez você é o irmão mais velho, e já cuidou do seu irmão, e a sua mãe, o seu pai já passou em algum momento a autoridade para você dizer assim, ó, cuida do seu irmão, né? Deixa ele fazer o que ele quer. E a felicidade, né, para quando você é o mais velho, o problema é quando você é o mais novo. Mas eu acredito que de uma forma ou outra, você e eu já passamos por essa ideia de hierarquia. Essa ideia de estar ou submetido a alguém, ou estar como autoridade sobre a vida daquela pessoa. Sempre na nossa sociedade a gente vai encontrar isso. Tem pessoas que estão liderando e tem as pessoas que são lideradas. Tem os governadores e tem os governados. Então, a minha pergunta que eu deixo aqui para a gente iniciar é: quem governa a forma de pensar e agir quando você está nessa posição? Quem é a pessoa ou que governa a sua forma de liderar, o seu pensamento, a atitude que você vai ter com aqueles que estão abaixo ou debaixo da sua liderança? O nosso texto hoje ele vai mostrar justamente a forma correta de agir e de pensar de uma forma que você consegue agradar o Senhor Deus, fazendo esse papel de cuidar de pessoas, de ter relacionamento com elas e ainda assim ser alguém que está em posição acima delas, humanamente falando. E eu queria que nós abríssemos as nossas Bíblias em João capítulo 13. João capítulo 13, a partir do verso 1. Evangelho de João, capítulo 13, a partir do verso 1 até o verso 17, nós vamos estar lendo. Amém? Todos conseguiram encontrar? Se você não tem Bíblia, você pode, o irmão que tenha, olhe para o seu lado, verifique se alguém está precisando de auxílio. João inicia assim, capítulo 13. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariote, irmão de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e que estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois
derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro e ele lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mas tarde, porém, deverá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, lá não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a capa e voltou ao seu lugar. Então lhe perguntou: Vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente: nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. O nosso texto de hoje ele é um texto aqueles que conhecem o Senhor e vão demonstrar, e vai demonstrar para aqueles que ainda não o conhecem, como é o servo de Deus. E o nosso primeiro ponto que eu trago para nós essa noite, ele diz assim: a liberdade concedida a nós e a humildade exercida pelo nosso Senhor são reflexos do seu amor real pelos seus. A liberdade concedida a nós e a humildade exercida pelo nosso Senhor são reflexos do seu amor leal pelos seus. João ele vai iniciar esse trecho recordando um momento específico que estava ocorrendo ali, era a Páscoa. E esse momento era um momento de festa, era um momento em que os judeus se reuniam. Lá no início, todo Israel fazia isso, mas nesse período, você só tem uma tribo, Judá. Judá está ali ainda resistindo e ela continuaria a resistir. Então, não é a primeira vez que João inicia dessa forma, lembrando e relembrando a respeito desse dia que para eles era um dia de alegria, mas também um momento de purificação para os israelitas. E essa festa ela foi estabelecida no Antigo Testamento, quando os israelitas ainda eram escravos do Egito. Então, quando você vai para Êxodo, capítulo 12, você vai encontrar a narrativa dessa parte da Páscoa, Deus estabelecendo esse momento. Então, lembrar desse momento, talvez para eu e para você, que somos brasileiros, que estamos em outro contexto, pode ser algo meio difícil de compreender por que ele reflete sobre isso, por que ele diz que a Páscoa chegou, por que nós vamos comemorar esse momento. E isso acontece porque nós somos livres, nós não somos escravos, nós não temos um governo que está sobre nós, nos subjugando, e não permite que nós vivamos a vida como nós acreditamos que devemos viver. Mas para o judeu não é assim, isso remetia a livramento. Então essa festa não era só uma ordenança, era algo que trazia juntamente com ela duas lembranças: livramento do anjo da morte. Lembra quando a gente está lá em Êxodo? Aquele que tivesse o sangue do cordeiro sobre as portas, o primogênito não seria morto. A casa que estivesse protegida por este sangue, aquele primogênito não morreria. E a segunda questão é a liberdade da escravidão. Esse momento em que agora os judeus dizem: eu não sou mais escravo, eu não sou mais servo, eu não preciso mais estar sob o jugo do Egito. Então, se fosse hoje, talvez seria judeus, e se você participasse desse clube também juntamente com judeus, você teria judeus livres, né? Sertão jamais. Talvez seria esse slogan que se usaria hoje. Mas o fato que João
e também os demais discípulos eles precisavam compreender é que eles estavam livres, sim, do Egito. Eles estavam livres das mãos humanas, mas eles tinham a obrigação de viver segundo a maneira de Deus e não segundo a maneira dos homens, não segundo os padrões que eles tinham. Deus, ele livra este povo por um propósito, ser o seu povo. Não era para eles fazerem o que quisessem, mas era para eles viverem agora plenamente para o Senhor. E é exatamente isso que a gente consegue entender dentro desse contexto da Páscoa. Essas pessoas estão ali se preparando para essa festa. Então a percepção que nós temos muitas vezes, quando a gente lê os evangelhos, é que Judá, eles teriam um livramento, eles teriam um rei que libertasse eles da mão dos homens, no caso ali de Roma. Mas eles precisavam entender que eles não estavam sendo libertos simplesmente de humanos. Era algo mais precioso, era algo mais profundo. O que Cristo iria fazer a partir desse momento em diante traria libertação espiritual, faria com que fosse algo que perdurasse de forma eterna. E nós hoje, já temos o privilégio de desfrutar dessa liberdade eterna. Cristo, como já pagou o preço, ele já morreu numa cruz, ele já ressuscitou e está à direita de Deus. Ele já entregou essa possibilidade para nós. Nós já podemos desfrutar dessa liberdade espiritual que Deus nos dá do pecado. Então, vendo esse contexto de libertação, esse contexto de eu não sou mais escravo, esse contexto de agora eu posso viver para Deus, eu quero deixar aqui, logo nesse início, um questionamento para nós, a respeito de como eu e você estamos vivendo a nossa vida. Os israelitas, eles tinham sido libertos da escravidão humana. Eles pararam de ser escravos do Egito. Nós fomos libertos da escravidão do pecado. Aquele que confia em Cristo como seu Senhor e Salvador foi liberto de algo que é muito pior. Algo que é eterno, que é o pecado que afasta você do seu Deus, que é a sua natureza caída. Agora, a questão é, como isso tem influenciado o meu procedimento ou o seu procedimento nessa terra? Será que você vive segundo a percepção que o mundo tem de ser livre, ou você se coloca no início da maneira que Deus estabelece? Então, se você parasse hoje para perguntar a si mesmo, por que Deus me libertou da escravidão do pecado? Ou por que Deus me dá a oportunidade de ser livre da escravidão do pecado? Você teria a resposta segundo a palavra de Deus? Você saberia realmente dizer o porquê o Senhor entregou seu Filho na cruz para morrer? Esses são os questionamentos que a gente tem que deixar na nossa mente, ruminando todos os dias. A morte de Cristo ela não foi uma morte aleatória, ela foi uma morte proposital. É por isso que a gente sempre diz, Cristo não é um mártir, porque Ele se entregou. Ele decidiu fazer isso. Então, quando você olha o primeiro versículo, começa dessa forma, um pouco antes da festa da Páscoa. Ele está deixando seus leitores entender todo aquele contexto que está acontecendo ali em Jerusalém. Só que se a gente continua o versículo, diz assim, ele começa a narrar pensamentos e atos que Cristo vai realizar nesse período que ele vai estar narrando. E ele diz, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, está no verso 1, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então Jesus ele tinha um conhecimento da sua vida, ele conhecia o porquê estava aqui, e ele sabia também quando seria o fim dessa encarnação. No momento em que ele realmente sairia deste mundo, deixaria os seus discípulos e voltaria para o Pai. Ele sabia que estava próximo o momento de ele dar cabo a essa missão que ele veio cumprir. Mas ele precisava ainda deixar instruções preciosas para os seus discípulos. Lembrando que se você continuar a ler o contexto, mais para frente, os próximos capítulos, você vai ver que os discípulos começam a se perturbar o coração.
porque eles começaram a entender que Cristo não estaria mais com eles fisicamente. João retrata o amor de Deus como sendo aquele demonstrado ao máximo, aquele que foi perfeito. Olha como ele diz na sua Bíblia. Ele diz assim: ele iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então a ideia de João é: Deus estabeleceu para estes homens, para nós, por sua graça, um amor que é perfeito, um amor que foi completo, um amor que não é como o dos seres humanos, que sempre por trás traz um benefício para si. Geralmente, quando você tem uma percepção errada do que é amor, você coloca ele em situações que precisam sempre ser abastecidas. Eu amo essa pessoa porque ela faz isso comigo. Eu amo essa pessoa, eu vou me dedicar a essa pessoa se ela fizer essa outra situação comigo. Este é o amor que Deus estabeleceu para nós, não é o amor que Cristo demonstra. É exatamente por isso que amar até o fim tem um significado importante. E o que seria amar até o fim? Eu creio que isso tem relação com suportar todas as coisas para que outros possam viver. Eu creio que amar até o fim é você suportar todas as coisas para que os escolhidos de Deus possam ser gerados. Esse é o ponto do amor de Cristo. Ele dedicar-se de uma forma que, ainda que ele perecesse, ele conseguiria trazer vida para aqueles que tinham necessidade. Irmãos, isso incluía a cruz, como nós sabemos. Cristo morreu numa cruz, mas ia muito além do que só morrer. Se nós formos para Filipenses capítulo 2, Paulo vai dizer que a humilhação de Cristo ela não começa na cruz. Ela começa quando ele tem que se esvaziar de si mesmo. E o que seria esvaziar de si mesmo? Seria deixar de lado, por livre e espontânea vontade, a sua majestade, a sua glória, o seu poder. Então, quando Cristo começa a abandonar isso e decide vir encarnado na terra, ali já iniciava a sua obrigação. Como que um Deus vai se colocar em um corpo limitado, sofredores, passar fome, ter seus pés rachados? Ou você acha que Cristo tinha o pé mais bonito do mundo? Ele caminhava quilômetros, num pó. Como você acha que os pés dele estavam? Já pensou? E Filipenses vai continuar a dizer: a humilhação de Cristo foi ao ponto de ele obedecer até a morte. E a morte mais vergonhosa que existia para ele, a morte de cruz. Então, amar até o fim é realmente um amor que foi perfeito, foi sacrificial e levou tudo que Cristo tinha com relação a essa questão de glória, majestade, honra. Ele deixa de lado. Cristo amou os seus até o fim, e João vai relatar como esse amor não deve ser apenas desfrutado por nós, mas deve ser vivenciado. Esse é o nosso verso 1. Ele trata aquilo que Cristo está começando a fazer e pensar. No verso 2, você vai ver sua Bíblia, vai dizer que a Páscoa ela já estava acontecendo, o jantar estava sendo servido. Agora, esses homens já estavam se preparando para aquele momento de comunhão, né? O momento que todo cristão gosta de comer, de estar junto, né? De se alegrar. Isso já estava acontecendo. Só que um ponto João relata, como se fosse até uma frase fora de contexto, né? Ele diz assim, depois de ele falar de comida, de que todo mundo está sendo servido, ele vai dizer: o diabo já havia induzido Judas a trair Jesus. O que isso tem a ver com o contexto que está sendo dito? E essa informação ela tem importância para nós por vários motivos, mas irmãos, eu queria destacar um em especial. Essa informação está aí para mostrar que Cristo estava disposto a obedecer a Deus, e isso era mais importante do que estar satisfeito com a missão que ele havia recebido. Cristo, ele sabia que Judas faria aquilo.
Cristo, ele sabia que ele seria traído. Ele seria traído pelo seu próximo, por aquele que beijaria ele, por aquele que estava inclusive nesse momento lá com ele, ia comer o pão que ele estava dando, servindo, e ele aceitaria por essa pessoa. Mas ele olha para o que é necessário se fazer: amar e ensinar os seus discípulos. E a maneira de ele fazer isso é obedecer ao Senhor, de forma que ele seja glorificado, mesmo que isso não lhe causasse uma satisfação pessoal, no sentido de não libertar ele da dor e do sofrimento. Então, esse ponto que João deixa, dizendo que Judas já havia sido induzido, está aí para mostrar que Cristo, ele sabia que ele seria traído, mas ainda assim, ele demonstra amor por essas pessoas. Ele ainda assim demonstrou o cuidado para com o próprio Judas. O verso 3, ele já volta para uma relação entre Deus Pai e Deus Filho. E agora, nós vamos ver de forma mais clara que Cristo, ele tem consciência do que irá fazer. Ele tinha consciência também de que Deus Pai já tinha dado todas as coisas a ele. Deus Pai já tinha exaltado o seu nome, já era do Rei dos Reis. Ele era aquele Filho de Deus, ele era o Mestre, ele era o Senhor. Tudo estava embaixo do seu poder. Cristo não estava ali meio perdido, sem saber o que ia acontecer com ele, ou o que ele era. Ele era sim Deus encarnado. E isso tem uma importância porque soma com os ensinos que ele vai dar logo depois abaixo, quando ele começa a falar nos próximos versos e praticar o ato de lavar os pés dos discípulos. Mas o que João fez até aqui? Ele pegou Cristo, ele mostrou quem ele é, e ele começou a criar um parâmetro de comparação. Porque ao final desse texto você vai ver como este parâmetro vai ser não só o exemplo, mas ele vai contrastar com quem nós somos. Este é Deus, este é santo, este é puro, este é aquele que se entregou, este é aquele que veio ao mundo encarnado para salvar-nos. Este é o Rei dos Reis, é o Senhor Rei que nós estudamos aqui. Mais para frente, nós vamos conhecer quem somos nós. Bem, Ele é Senhor, e Ele estava disposto a agir como servo. Então, o que resta para nós? Sendo Ele todas essas coisas, e estar disposto a servir e a ser servo. O que resta para mim e para você? O nosso ponto 2, dando continuidade do verso 4 até o verso 11, vai dizer a seguinte frase: a humildade de nosso Senhor deve nos conduzir a um coração humilde e que reflete o caráter dele. Nós estamos aqui meio que num novo cenário, né? Agora todos param sua alimentação porque alguma coisa muito importante está acontecendo. Cristo sai do meio deles e começa agora a retirar a sua túnica e cingir-se com uma toalha. E como ele certamente era o centro da atenção naquele momento, eu acho que ninguém ficou com medo. Acho que todo mundo parou e disse: o que ele vai fazer? Por que ele está saindo de perto da gente? Por que ele está pegando essa bacia? Por que ele está pegando essa água? Então, todo mundo para ali. E mais uma vez Jesus vai começar a surpreender aqueles homens. E não é a primeira e não seria a última que ele faria isso, né? Mas isso marcaria as suas vidas. Se nós vemos o relato do versículo 6 até o versículo 9, nós vamos ver agora um diálogo bem específico entre Pedro e Cristo. Então o que Jesus fez? Ele deixou a mesa, ele cingiu-se com uma toalha e ele foi agora iniciar o processo de lavar os pés dos discípulos. E ele começa a fazer aquilo, mas chega um momento em que ele para. Por quê? Porque Pedro, sendo Pedro, né, toda vez ele mete o dedo, ele fala, ele anda nas águas, porque ele diz: eu quero, eu vou. Se vocês continuar o texto, você vai ver também que ele vai dizer: eu vou morrer pelo Senhor. E Deus, Cristo ali, muito seguro do que ia acontecer, diz: você não vai morrer comigo. Aliás, vai me negar. Ele conta a verdade para Pedro. Mas nesse momento Pedro ainda não sabia disso, e ele para e começa um diálogo com o Senhor.
Cristo ali. E ele diz que ao ver Cristo se aproximando dele, para lavar os pés dele, ele faz uma pergunta: Senhor, tu vai lavar os teus pés? E Cristo fala para ele: você não entende ainda, mas depois você vai entender. Ele: não, Senhor, vai lavar os pés não. Os meus não. Você pode ter lavado do João, você pode ter lavado do Felipe, mas o meu não. Você não vai fazer isso. As palavras de Pedro, elas repetem, eu creio que uma ideia de respeito. Não creio que Pedro estava fazendo ali por uma atitude má, mas ela é contrastada com o pensamento de Cristo e com a palavra de Cristo. Porque ele diz assim: se eu não lhe lavar os pés, você não terá parte comigo. E aí Pedro não faz o quê? Senhor, dá um banho, né? Me dá um banho, porque se é só por isso, não, eu quero um banho. E aí o Senhor declara que aquele homem, ele já estava lavado, e alguns dos discípulos estavam ali também. E ele deixa claro no texto: alguns por quê? Porque Judas não estava. Judas ainda era um perdido em meio a todos aqueles discípulos de Cristo. Ele não havia conhecido o Senhor ainda. Então Pedro declara: Senhor, não apenas os pés, mas a mão e também a cabeça. E o Senhor faz o quê? Alivia o coração de Pedro e diz: Pedro, você não precisa disso. Você já está lavado. Você precisa apenas lavar os seus pés. E por que Cristo fala isso? Por que Cristo chega e diz assim: Pedro, você já está limpo, mas os seus pés precisam ser lavados, senão você não tem parte comigo. O que Cristo estava querendo ensinar naquele momento, né? Para a gente entender essa fala de Cristo, nós precisamos primeiramente conectar essa fala com alguns pontos da palavra de Deus, alguns textos nas Escrituras que declararão sobre a salvação. Então, primeiramente, nós precisamos lembrar que a salvação é uma graça. Efésios 2, no verso 8, vai falar sobre isso, né? Somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Outro ponto importante de a gente lembrar sobre salvação é que é por meio do sangue de Cristo. João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Outro ponto importante que nós lembrarmos é que aquele que crê em Deus, aquele que recebe Ele, se torna filho de Deus. Esse que João nos vai dizer: com todos que creram, aos que receberam, Deus o poder de se tornar filhos de Deus. Então, se esses são os meios de salvação, ou se esse, na verdade, é o meio de salvação, o próprio Cristo, por que Pedro vai precisar ser lavado? Por que ele vai precisar passar por isso, né? Isso quer dizer para nós, todo esse meio de salvação, de que não há nada que nós façamos que vai gerar salvação em nosso coração. Pedro, ele não precisava mais temer a Deus por não pertencer a Deus. Por isso que Cristo diz para ele que ele não precisa ser limpo. Por isso que Cristo disse que ele não precisa tomar banho. Ele só precisa lavar os pés. Porque já havia salvação. A salvação já havia sido dada a ele. A salvação já havia sido dada a alguns discípulos. No entanto, o lavar dos pés era um simbolismo de purificação. Era um simbolismo que trazia a ideia de que eles precisavam constantemente passar pela santificação, assim como eu preciso. Todo aquele que é salvo, todo aquele que já creu no Senhor Jesus para a salvação, ele precisa mortificar a sua vida, o seu ser, a sua carne, e isso se faz em obediência a Deus por meio da sua palavra. Então, o que Cristo está mostrando aqui através dessa lavagem simbólica e menor, em partes específicas, mesmo depois de salvo, você tem no seu coração atitudes que precisam ser transformadas em Deus. O que Deus faz na salvação? Ele liberta você do pecado. Ele dá condição para que você possa agora viver para Ele. Que você possa dizer não ao pecado. Mas há, por meio disso, a santificação acontecendo dia a dia. Então, quando ele diz: Pedro, você não precisa mais tomar banho, é porque Pedro realmente já havia entendido quem era Cristo. Mas ele diz: você precisa se santificar. Você precisa se purificar. Você precisa realmente começar
a compreender quem eu sou, mas também que isso precisa influenciar a sua própria vida. Então, irmãos, essa é a importância, no caso, de lavar, de passar por esse momento ali de purificação. Então, eu repetia essa ideia. O não ter parte comigo não significava que ele não era salvo, mas que, de fato, no dia a dia, ele precisava conhecer o Senhor e viver o seu caráter, ser transformado, chegar ao ponto de olhar para esse Cristo e tomar como exemplo a sua forma de viver e aplicar na sua vida. Somos salvos por meio do sangue de Cristo, e isso é certo. Não há outro meio. Não adianta, você pode ir para a igreja durante toda a sua vida, você pode fazer o seu devocional durante toda a sua vida, você pode orar, tudo que você for fazer na sua vida, você vai inclinar a sua cabeça e vai falar com Deus. Isso não vai lhe trazer salvação. Ontem eu estava passeando um pouco pelas redes sociais e tinha justamente um print de um meme lá e dizia assim: a pessoa matou, estuprou e viveu com o que, mas um segundo antes de morrer ela se arrependeu e vai para o céu. O ateu, ele é bom, estuda e faz boas obras, mas ele vai para o inferno. E eles diziam, essa é a lógica cristã. E quando eu vi aquilo, era uma pessoa conhecida, que não é cristã, mas que estava falando, eu escrevi para ela e disse assim: não por obras para que ninguém se glórie. Não importa qual é a sua vida hoje, certamente, se você crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador, você vai ter a possibilidade, sim, de viver ao lado de Deus na sua eternidade. Agora, o que essa pessoa acreditava era que a forma como ele lida com as coisas do dia a dia lhe gera salvação. E isso, infelizmente, não é um pensamento separado, sozinho. Isso é algo muito constante. Mas a palavra de Deus deixa claro: Cristo é quem salva. É por Ele que nós somos libertos do nosso pecado. E dia a dia nós precisamos ser santificados, ser purificados. E Pedro agora ele passa a entender que a necessidade dele não era mais de salvação, mas de todos os dias desenvolver o caráter de Deus em sua vida. Então Cristo ele lava os pés para mostrar que ainda havia o que se aprender. A humildade, segundo Deus, é uma questão de obediência à palavra do Senhor. Não dá para dizer ser filho de Deus e você e eu agirmos com caráter orgulhoso. Não dá para a gente ser filho de Deus e continuar a viver em rebeldia. Nós precisamos mudar, e não mudar segundo a minha percepção de que eu sou bom, ou a forma como os meus pais querem que eu seja, mas de acordo com o Senhor define que nós devemos ser por meio da sua palavra. O caráter nosso, ele deve glorificar ao nome de Deus. É exatamente por isso que esse segundo ponto fala que essa humildade do Senhor, ela faz com que nós desenvolvamos o coração humilde. E ela faz também com que nós tenhamos o seu caráter. Não tem como ser desconexos. Você ser filho de Deus, mas agir diferente deste Pai. Se você já creu em Cristo, irmãos, o seu único e suficiente Salvador, certamente você já está dentro das amarras do pecado. Assim como Pedro, assim como alguns discípulos, você não precisa mais ter as mãos e a cabeça lavada. Isso você pode ter certeza. Agora, você e eu devemos lembrar que essa salvação, ela também exige de nós o reflexo desse caráter de Deus. E a minha pergunta que eu tenho para nós essa noite é: quais são os pés que precisam ser lavados e purificados na sua vida? Pegando essa ideia de Cristo lavar os pés de Pedro, o que precisa mudar na sua vida? Não importa se você já está há anos na igreja, se você chegou ontem, você tem a certeza de uma coisa:
há algo para ser transformado. Porque nós não somos perfeitos. Nós somos pecadores. E Deus, sim, necessita. Deus quer que nós entendamos essa necessidade de viver para Ele e sermos purificados. O que em sua vida requer uma lavagem para que você cada vez mais esteja mais puro e santo como o seu Deus é puro e santo? Eu não conheço você na sua casa, no seu quarto, no seu trabalho. Eu conheço você aqui, de olhar, de ver, de conversar um pouco. Às vezes Ele conhece o seu coração, e se você chegar a Ele vai declarar para você que é necessário você mudar. E é onde você precisa ser conformado a Ele. A humildade que você apresenta, ela reflete o coração e o caráter do Senhor que você diz ser. Esses são pontos que a gente precisa começar todos os dias a ruminar em nossas mentes. Do contrário, nós vamos entrar num estado de cauterização. Você vai continuar a pecar, vai continuar a viver a mesma coisa. Isso já não vai doer, isso já não vai ser ruim, isso já vai te incomodar. Ainda que você esteja desse meio. Ontem a gente estava eu e Márcio com alguns amigos e conversou um pouco sobre isso, sobre essa questão de como pode uma pessoa chegar ao ponto de não sentir mais nem sequer a parte ruim, que é o remorso com relação ao pecado. E isso acontece de forma simples, dia a dia, colocando os seus pecados em prática e não indo para Deus para arrependimento. Vai chegar um ponto que isso não dói mais. E é o pior estado do coração do homem. Porque ele acredita que ele não precisa mais se arrepender. Ele não precisa mais ser lavado. E eu espero que todos nós que estamos aqui, nós cheguemos a isso. O nosso último ponto, que mostra para nós ali o final dessa narrativa, diz assim: a humildade de Cristo nascia no entendimento de quem Ele era, e a nossa nasce no entendimento de quem Ele é. Nas palavras do comentarista Príncipe, ele diz assim: o Pai depositou todas as coisas na mão do Filho. Não é isso que está no texto? Eu já entregue tudo a Cristo. Ou seja, e no entanto, Jesus pega a toalha e a bacia. A ideia do comentarista é: ele tinha tudo. Por que ele vai se humilhar e pegar uma toalha e uma bacia? Mas ele diz: a sua humildade não vinha de sua pobreza, mas sim da riqueza. Ele era rico, mas se fez pobre. O que isso quer dizer? Quer dizer que Cristo ele toma uma atitude de servo, de um ser humilde, para ensinar os discípulos que não vivemos este mundo para ser servidos. Se eu e você somos filhos de Deus, nós vivemos este mundo para glorificar a Deus. E isso vai ser por meio da servidão. E isso vai ser por meio da negação de nós mesmos, dos nossos pecados. Nós estamos aqui para servir a outros, nós estamos aqui para agir como Cristo agiu. E caso nós não estejamos agindo dessa forma, nós estamos indo contra a vontade do nosso Deus. Nós não estaremos exercendo o nosso chamado, nós não estaremos cumprindo a missão que é glorificar o nome de Deus em tudo aquilo que nós fazemos. É por isso que nos nossos últimos versos, ele vai dizer, quando terminou de lavar os pés dos discípulos, no caso, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou para o seu lugar. E aí Jesus pergunta dele: vocês entendem o que eu fiz? Mais uma vez os discípulos ficam calados. E nem teve mais que ousadia de chegar e falar alguma coisa, né? E aí Cristo continua. E aí o que ele diz? Versículo 13: vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Jesus ele continua ali e ele diz: vocês me chamam de mestre e senhor, e vocês estão corretos, porque eu sou o mestre e senhor. Ou seja, a ideia dele é: eu sou sim o maior de todos que estão aqui nesse lugar. Eu sou sim o maior de todo esse universo.
Eu sou sim maior que todos os reis que vocês conhecem, que vocês temem. Eu sou aquele que tem o poder nas minhas mãos. Eu sou aquele que criou vocês. Eu sou aquele que não precisa de vocês. Mas eu me coloquei nessa situação. Eu me coloquei nessa posição. Eu fiz por escolha própria, por amor a Deus e por amor a vocês. É assim que o texto começa? Ele não diz que ele amou-os até o fim? Ele era o único naquele lugar que não precisava fazer o que foi feito. E ele ainda continuaria sendo Deus. Então, o exemplo de Cristo, ele é embasado na própria pessoa. Quando ele diz, vocês devem agir como eu fiz, a ideia dele é, olhem para mim, que sim sou superior a vocês, mas eu ajo como sério. Vocês devem fazer a mesma coisa. Agora, como eu falei lá no início, chega um contraste, chega quem somos. Cristo é dessa forma. Agora, olha como nós somos. Nós não somos senhores e mestres. Nós não somos os maiores aqui. Nós não somos aqueles que possuem poder e riqueza. Nós não somos aqueles que merecem ser servidos. Mas quantas vezes eu e você agimos como se o mundo precisasse servir a nós e como se Deus precisasse reverenciar a nós? Quantas vezes você já viu pessoas que se declaram filhos de Deus, mas eles declaram para Deus o que ele tem que fazer? Como pode? As pessoas realmente entendem que é servir a Deus? Não tem como isso acontecer. Cristo ele vai finalizar aqui de uma forma que diz: vocês precisam obedecer, vocês precisam viver para mim, e vocês farem isso todas as vezes que vocês colocarem de forma humilde, assim como eu me coloquei também. Ele mostra aos discípulos que essa disputa que havia de quem é o maior do reino, isso era vão, isso era tolo, e em princípio era pecaminoso. Essa ideia de quem deve ser servido, isso não deve estar em meros homens mortais. Isso não deve estar em Deus cristãos. Isso não dá glória para o Senhor. Isso não glorifica o nome de Deus. Agora, no finalzinho, ele vai dizer para nós algo bem interessante. Ele diz assim: digo-lhes verdadeiramente, nem escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Ele só está claramente deixando a percepção que vocês têm de que Senhor deve ser respeitado como Senhor e servo como servo é real. Eu fiz diferente, ajo diferente uns com os outros. No final ele vai dizer: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Cristo finaliza dizendo: se vocês obedecerem a mim dessa forma como eu estou ensinando, então vocês serão felizes. A minha pergunta é: por quê? Por que eu vou ser feliz se eu viver de forma humilde e se eu viver de uma forma a servir outros? Não parece ser um contraste de uma coisa assim, sem lógica? Como que eu vou estar servindo pessoas e aí eu vou ser feliz? Como que eu vou sofrer como Cristo sofreu e aí eu vou ser feliz? A resposta é porque quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós vivemos dessa maneira, nós verdadeiramente temos parte com Ele. Não era isso que Pedro perderia se ele não se purificasse, se ele não vivesse aquilo e a forma como o Senhor estabelecido? Não perderia parte com Cristo? Então, a mesma coisa para nós. Se nós obedecermos ao Senhor, se nós vivermos em servidão, se nós vivermos em santificação, se deixarmos o caráter de Deus a ponta do nosso ser, nós encontraremos felicidade, porque agora temos parte com Deus. Então isso deve ser o nosso alvo, isso deve ser aquilo que nós buscamos todo dia. Então você compreende que eu e você, nós estamos nesse mundo para glorificar a Deus, para que o caráter dele alcance a nossa vida. E conforme esse caráter vai alcançando, nós vamos viver em prol dele
auxiliando outros, amando outros de forma sacrificial, sendo servos e não querendo ter o coração orgulhoso. Isso não é algo fácil de se fazer, principalmente quando você tem pessoas que pisam no seu calo, sabe, que não te respeitam, que agem de uma forma ruim. Imagina se Cristo agisse com o mesmo desejo, às vezes, maligno e malvado que nós temos quando alguém faz algo mal conosco. Se ele tivesse feito isso, agora é conosco, porque nós somos os que traímos, nós somos aquele que é o culpado porque ele morreu por causa do nosso pecado. Ele não faz isso. Ele age em humildade, ele age como servo, ele nos ama até o fim. Eu queria apenas relembrar aqui os nossos 3 pontos. A liberdade concedida a nós e a humildade exercida pelo nosso Senhor são reflexos do seu amor real pelos seus. Ele nos amou até o fim, abandonando tudo que ele poderia ter de glória, majestade, de senhorio, para se tornar um homem como nós e ser o caminho que nos leva a Deus. Isso é um amor real, é um amor que é até o fim. A humildade de nosso Senhor deve nos conduzir a um coração humilde e que reflete o seu caráter. E a humildade de Cristo nascia no entendimento de quem Ele era, e a nossa humildade nasce no entendimento de quem Deus é. Todas as vezes que você acreditar que precisa ser servido, lembra de Cristo. Lembra que Ele serviu. Todas as vezes que você acreditar que você já está bom, que não há nada para você melhorar, que não há nada para se transformar na sua vida, lembra dos pés de Pedro que precisavam ser lavados. Há sim no nosso coração coisas que a palavra vai mostrando que você deve abandonar para que Deus seja glorificado. Nós precisamos ter um coração realmente humilde quando Deus nos der essa oportunidade de servir aos outros. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer porque a Tua palavra, ela nos ensina, porque ela cuida de nós, porque ela orienta, porque ela mostra, Deus, quem nós somos, como nós somos pecadores, como nós precisamos da Tua graça. Eu te agradeço porque o Senhor também mostra o Teu caráter, para que nós tenhamos um parâmetro, que nós tenhamos um alvo a seguir. Obrigado também pela Tua salvação, pois ela permite que nós consigamos dizer não ao pecado, dizer não ao nosso coração mau, abandonar, Deus, essa carne, esse ser caído, que se inclina todos os dias para fazer aquilo que é corrupto. É a Tua graça, Deus, sobre nós que faz isso. Quero pedir a Ti que nos ajude também a agir como servos, a sermos humildes, a realmente reconhecer os outros superiores como nós mesmos. Nos ajuda, Deus, a não tomar decisões baseadas nos nossos direitos, naquilo que nós cremos que devemos receber, mas olhar para Ti, que sendo Deus se fez como um homem, se fez como servo, se colocou numa posição de humildade e assim glorificou a Deus Pai. Que o Senhor nos dê a graça também de ter essa percepção diante dos momentos difíceis da nossa vida. É o que oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém.